eu gostaria de deixar o abraço bem afetuoso, bem carinhoso, bem tupiniquim do Pará, encravado na Amazônia, promissor, trazendo as suas contradições, suas lutas, e experimentando lá no seu seio uma proposta apontando na direção da tolerância e da paz, calcada na perspectiva que o Espiritismo se nos apresenta hoje dentro desta cultura emergente, desta nova consciência que se faz cada vez mais ampla e necessária no nosso mundo globalizado. Recebam, portanto, nosso carinho afetuoso e a nossa fala singela, que vai de coração para coração. Quando, naquela semana de agosto, aquele homem bomba acessou a pizzaria de Jerusalém, portando os explosivos, e detonando igualmente 16 pessoas, ferindo algumas dezenas fisicamente, e lesando centenas de parentes emocionalmente, e abalando o mundo com o noticiário veiculado pela mídia eletrônica. Parecia que o mundo tinha atingido o auge da intolerância. Aquele atentado, sem sombra de dúvida, de agosto, era apenas uma amostra desse movimento que se desordena no nosso planeta, acenando para uma expectativa de mudança. O repórter indagaria a comunidade judaico-árabe que se reúne em São Paulo, e a liderança árabe, respondendo acerca daquele evento na noite anterior, trouxe uma fala digna de representar a titulação de uma obra ou de estar cravada numa placa para que ela pudesse ser eternizada. Disse ele: nós, árabes e judeus, temos que compreender que nós somos irmãos siameses. Ou nós vivemos juntos, ou nós morremos juntos. E nós, aqui em São Paulo, decidimos conviver juntos. Em seguida, o repórter tomou a palavra para acolher a informação da liderança judaica que acompanhava a entrevista. E ele disse: nós não só decidimos conviver juntos, mas decidimos nos amarmos juntos. Eram 100 pessoas que ali reuniam há mais de um ano para vivenciar a proposta de tolerância entre povos cujo nascimento da sua estrutura étnica tem o mesmo tronco, e que hoje se coloca no mundo representando como uma metáfora o conflito que jaz na nossa intimidade. Árabes e judeus representam bem as nossas relações interpessoais. Ou nós convivemos juntos e amorosamente experimentamos tolerância e paz, ou nós declaramos ruptura e estabelecemos lesões que devem se refletir naturalmente nos pares ou no conjunto que experimenta esse movimento inflexível de intolerância. Hoje, quando percebemos a possibilidade de refletir sobre essa intolerância que ganharia em setembro o seu coroamento máximo, quando o centro do mundo, significando Nova York, a grande megalópole,
em sendo alcançado aquele 11, que eram as torres, representando o dia 11 de setembro, e em sendo lesado o centro de inteligência americana, parece que o mundo deveria entrar num estado de pânico ou de expectação, porque ali a humanidade experimentaria o movimento que caminha para uma explosão de violência e de agressividade, como prenúncio de uma nova ordem que se deve estabelecer a nível mundial. Parece que aquele encontro deveria ser um movimento que deveria determinar para a humanidade um novo script, porque as torres, ao serem alcançadas, era um golpe no modelo econômico com que nós nos estruturamos na atualidade, aonde alguns poucos que detêm muito vivem na abundância, no luxo, ou na superabundância em detrimento dos muitos que vivem na escassez, na mendicância, na miserabilidade. O mundo se organiza numa orquestração econômica profundamente perversa. E o grupo do G7 ou do G8 orquestram os interesses das corporações que fazem com que o mundo experimente a cada dia as lesões dos seus direitos primários, quando os povos vencidos experimentam através das lágrimas, do sangue, da promiscuidade, do tráfico, da agressividade, a denúncia de que este formato ele está antiquado para o milênio, que surge promissor, mas cujo planeta azul parece que ensombrado, denuncia que a avareza, que o orgulho não podem estar gerindo a conformação econômica dos nossos dias. A CIA, ao ser alvejada, poderia também significar que o mundo já se encheu de inteligência, que os centros de inteligência são incompetentes para poder lidar com a dor humana, que talvez precisássemos criar centros de amorosidade para poder vislumbrar o ser humano numa perspectiva mais humana e, portanto, mais solidária, mais fraterna e mais espiritualizante. O jeito com que nós nos movimentamos, dentro dessa movimentação em que a inteligência patrocina e que a economia de mercado dá o tom de qual será a próxima vítima, qual país deve declinar, parece que os atentados realizados em Nova York representam o grande escândalo que Jesus a se refere, quando afirmaria é necessário que o escândalo venha, mas ai de que por quem vem o escândalo. Aquele fato bárbaro, cruel, repreensível por todos os seus motivos, tinha, entretanto, um efeito de permitir que a humanidade pudesse, globalizada, acordar. Há que se, portanto, fazer uma reflexão mais apurada e, olhando esse processo internacional, nós nos damos conta de que essa realidade, ela reflete-se fora porque ela está dentro. Esse mundo que apresenta este design profundamente confuso, desordenado, capitaneado pelo orgulho, pela ambição e pelo egoísmo, ele fala muito da nossa realidade íntima, do nosso conflito interno de lidar com essas sombras que nos atormentam, seres, e que travam o nosso processo evolutivo, e que explodem no nosso corpo na manifestação de uma patologia destrutiva, qual seja o câncer, qual seja uma alergia, qual seja uma colite crônica, qual seja o pânico, que bem representa o momento histórico que nós vivemos. Quando nós olhamos o ser humano, nós nos damos conta que a loucura faz com que ceife milhões de vidas,
milhares fisicamente e centenas de outras através do golpe emocional do terror, mas igualmente milhares e milhões de vítimas são ceifadas pela orquestração dos governos arbitrários. Mas este fato também se dá conosco. Esta realidade que está fora fala de uma realidade que está dentro. Temos muita dificuldade de lidar com isso que está dentro de nós, esse viés que se apresenta na natureza humana, aguardando urgentemente um trato, sob pena de experimentarmos a materialização, um motim representado nas células que se multiplicam, desagregando-se na manifestação de uma patologia maligna, de um câncer, ou então num processo de surto, quando a pessoa, de repente, começa a se desconectar da realidade porque a dor é muito grande. Falo especificamente de que aquilo que se dá no nível internacional e as torres que pegam fogo e o centro de inteligência que é desmoralizado, porque um mês antes a CIA disse que estava preparada para enfrentar o terror, que este quadro é um grande espelho que denuncia aquilo que jaz, que se passa no nosso mundo íntimo, quando temos muita dificuldade de lidar com o outro na nossa relação interpessoal. E a mágoa se assesta na nossa alma, e a culpa surge, dada a minha dificuldade de lidar com o filho, com o esposo, com o vizinho de porta, com o companheiro que vive ao lado, ou com aquele que transita numa grande cidade, e que se aproxima de mim e me deixa no estado de tensão, porque eu não sei se ele vai me assaltar, eu não sei o que vai acontecer. Este estado, que é externo e que é interno, nos convoca a repensar a nossa relação conosco mesmo e a buscar como uma das estratégias para cultivar a tolerância e para se obter a paz, a dinâmica do perdão. Colocada a princípio na esfera da teologia ou da religiosidade ou das religiões, mas que aos poucos ganha os fóruns de cidadania e sai dos espaços secretos para ser discutida nas universidades, para ser tratada dentro do laboratório e para ser documentada os seus efeitos. Quando o psicólogo, criador da psicologia da linguagem, o alemão Reinhold Tolstói, deveria avaliar e inventariar que as pessoas que ele cuidava psicologicamente traziam enormes avanços quando cultivavam o budismo ou o cristianismo no trato das questões interpessoais, lidando com o perdão. Ele entendia que o perdão agora deveria ser objeto da academia, que não deveria ser um artigo de fé, que não deveria pertencer ao domínio exclusivo da ciência, mas que deveria ganhar o espaço da universidade, tendo em vista que ele denunciava que quando um homem conseguia perdoar, ele se liberava dos conflitos internos, vivia uma vida mais harmônica, estabelecia relações mais pacíficas e gozava mais saúde. Ele foi alinhavando e fez uma pesquisa demorada acerca do perdão, oferecendo-nos esta extraordinária contribuição que vem ao nosso encontro nos nossos dias e que de alguma forma legitima a fala dos espíritos a Allan Kardec, quando assinalam que o homem ele precisa perdoar, aumentando a cada dia a sua cota de amor. O perdão que é ao outro, mas que no fundo, deve ser o reflexo do perdão a si mesmo. Porque só perdoo você se eu me perdoar. E de que como as relações interpessoais do cotidiano, elas são recheadas de pequenos desentendimentos, de alternâncias, de conflitos, até de processos mais graves que muitas vezes terminam numa tragédia passional, nós deveríamos nos equipar, aumentando a nossa cota de amorosidade para poder lidar com uma demanda que nos suscitasse doar um pouquinho mais, perdoar. Perdoar significa doar inteiramente, integralmente. Como pernoite é passar uma noite inteira. Fazer um percorrido. Perdoar é poder oferecer um pouco mais àquele que te pede,
Para caminhar 1000 passos, na fala de Jesus, tu caminhas 2000. Aquele que te convoca a deixar a capa, tu ofereças também a túnica. É um movimento de tolerância. Perdoar em momento algum significa conivência com o seu erro, nem com o equívoco do outro. Não significa ter sangue de barata, até porque barata não tem sangue. Não significa, de modo algum, ser covarde, porque só perdoa quem tem coragem. O perdão, ele é filho do amor numa aliança da coragem com a mansuetude. Mas é muito difícil lidarmos com o conflito, com a mágoa ou com a culpa. Nós jogamos para trás e não sabemos por que as torres internas pegam fogo. Porque o centro de inteligência não consegue dirigir o corpo e, portanto, a saúde. Porque a inteligência não dá conta de manter as minhas emoções em ordem. Porque a minha inteligência não dá um respaldo para que eu possa me espiritualizar. E a inteligência entra em blackout. Eu gasto tubos de dinheiro, mas não consigo ter paz, porque experimento dentro de mim um processo de sequestro. Estou refém da mágoa ou da culpa. Há um só caminho para se resolver essa questão dramática. Há um só jeito de poder resolver essa dinâmica que faz parte da nossa realidade pessoal e transpessoal. Porque o perdão e a culpa não é um assunto que diz a nossa personalidade, que diz só a essa existência, ele é um assunto que transcende. No meu espaço de trabalho, na militância da psicoterapia regressiva Vivências Passadas, tenho me dado conta da tragédia que é adiar o perdão para mais tarde. Como alguém que joga a poeira para debaixo do tapete e vai jogando como se o tapete fosse absorver a poeira. Ou nós assumimos uma postura deliberadamente corajosa para romper com esse sequestro e romper com essa postura de ser vítima de nós mesmos e saímos para gozar a vida, experimentar a paz, que independe dos ingredientes externos, que é um atributo que nasce do fulcro do ser, e poder saborear a tolerância na relação com os outros, mesmo que esses outros sejam chatos, impertinentes, impenitentes, agressivos, maldosos ou cruéis. Poder perdoar, só há uma via, é a via do mergulho para dentro. Conta-se que o príncipe avançou além do seu território, sendo aprisionado pela realeza contígua, levado à presença do rei, do outro rei. O rei olhou para ele e disse: você está condenado à morte. Ele disse: misericórdia, majestade, dê-me uma chance. O rei sorriu e disse: eu sempre dou uma chance. Ele disse: então, você terá que me responder uma pergunta. Ao que o príncipe disse: qual é, majestade? E o rei disse: o que mais deseja uma mulher? Se você fosse o príncipe, o que você diria? Sua cabeça em jogo. Você que é mulher, que sabe dos desejos mais recônditos feminis, o que é o que mais deseja uma mulher? Alguém arrisca? Morreu. 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 Para não matar todos vocês, porque o príncipe corria esse risco, e eu corro o risco de ser degolado pelo tempo, o príncipe olhou e disse: majestade, tempo. O rei disse: como sou misericordioso, você terá o tempo, estipulou, para responder essa questão. O príncipe, que era paraibano, fez uma incursão pela realeza e perguntou a todos, do mais simples, do servo mais dedicado, àquele que era e que fazia as vezes do conselheiro do rei. Ninguém dava uma resposta convincente. Até que ele chegou com o filósofo. E os filósofos tudo sabem. E chegou e disse: você sabe o que mais deseja uma mulher? O filósofo sorriu e do alto da sua sabedoria disse: ah, meu filho, ninguém sabe. Aliás, por que não dizer ninguém? Há uma pessoa só que sabe. É uma bruxa que vive nas cercanias aqui da realeza.
O prazo estava expirando, ele tomou o itinerário e foi ao encontro da bruxa. Conta-se, quando ele chegou diante da casa da bruxa, as suas pernas tremiam, porque a bruxa surgiu à porta daquele casebre e, profundamente desgrenhada, suja, asquerosa, sorriu para ele com um dente só, no meio da boca e cariado. E disse: você ia, se você fosse o príncipe? Entre morrer e encarar a bruxa, ele disse, acessou, disse, pois não. E se aproximou dela, ela disse, o que você quer? Ele pegou tremendo, um pouco claudicante na voz, disse, a minha vida está nas suas mãos. Ela disse, o que foi? Ele disse que majestade me propôs uma questão e toda a realeza não sabe, e o filósofo disse que você sabe. Qual é a questão? O que mais deseja uma mulher? Ela sorriu, com seu sorriso de bruxa, dobradamente. Foi até o chão sorrindo, levantou-se e agora, olhando para ele de revestrez, disse, eu sei. Com seu nariz comprido, com seu queixo gigante, ficou olhando para ele esperando a resposta. Ele se animou agora diante daquela assertiva positiva e disse, então o que é? Ela disse, mas tem uma contraproposta. Se eu acertar, você casa comigo. Se você fosse o príncipe, voltava para o rei, entregava a cabeça. Há sempre uma chance, de repente a bruxa pode tombar, bater com a cabeça ali e morrer. De repente ela pode esquecer. Ele disse, está bem, então eu caso com você. Ela assumiu uma posição de bruxa, olhou-lhe profundamente nos olhos e disse, o que mais deseja uma mulher é ter soberania sobre a sua própria vida. O príncipe disse, uau! Chegou bem. Se apressou quando chegou diante do rei, o rei aguardava impaciente. Então, o príncipe se aprumou e diante da majestade disse, majestade, o que mais deseja uma mulher é ter soberania sobre a sua própria vida. O rei olhou-lhe de cima a baixo e disse, uau, você está livre. E livre. Conta-se que o paraibano, na sua condição principesca, foi passar a lua de mel em Campina Grande e procurou um espaço encantado para viver as suas núpcias. Mas ele deu-se conta que era a bruxa. Ela não morrera, não esquecera e cobrava dele. Conta-se mesmo que na cerimônia, ela trajada com seu vestido, a rigor, o traje Halloween, profundamente rasgada, agora com as suas unhas tortuosas, postiças, porque está na moda, ela, em dia com a moda, comia o bolo com a mão. Ele, quando entrou para o quarto, depois das comemorações, agora tendo que viver as núpcias, sentou-se na cama, ela entrou para o toalete, ele botou a mão na cabeça e disse, o que eu fiz da minha vida? E ficou pensando. Quando ele ouve um barulho, a porta do toalete se abre e surge uma donzela estonteante. Ele disse, uau! Ela descalça, como que bailava por sobre o solo com uma túnica esvoaçante, com o seu cabelo ondulado, no movimento suave, terno, como se fosse uma gazela, e sorria, e os seus dentes brilhantes falavam de amor. Ele olhou para ela e disse, o que foi? Ela sorriu, olhou-lhe nos olhos e disse, eu me esqueci de dizer para você, que a metade do tempo eu sou bruxa, e a metade do tempo eu sou donzela. Agora à noite, você quer que eu seja bruxa ou donzela? Se você fosse o príncipe. O príncipe botou a mão na cabeça e ficou pensando que há muitas mulheres que são donzelas no contexto social, assumem uma aparência que todo mundo queria levar para casa, mas em casa, só quem vive sabe.
Mas que há também mulheres que não são bem apessoadas, mulheres que às vezes não se trajam tanto quanto se exige a moda, mulheres que às vezes são muito fechadas, que são tidas como verdadeiras bruxas, mas que na intimidade do lar são verdadeiras princesas, no cuidado da relação afetiva, na amorosidade para com os filhos, na cumplicidade amorosa com o parceiro. Pensando nisso, ele olhou para ela e disse: você decide se você quer ser donzela hoje à noite e bruxa de manhã, ou se você quer ser bruxa agora e donzela pela manhã. Ela deitou donzela e foi maravilhoso. Foi tão maravilhoso que ele acordou meio-dia, e quando ele acorda meio-dia, ele olha, tem uma surpresa. Ele olha e ela estava donzela. Ela abre os olhos, se espreguiça e diz oi. Ele diz: o que foi? Ela disse: como você conferiu-me possibilidade da soberania sobre a minha própria vida, eu decidi ser donzela o tempo inteiro. Essa é a metáfora do nosso processo libertário. Ou você vai na periferia buscar as tuas mágoas e as tuas culpas, ou o rei, significando as leis próprias da vida, te levam à morte. Morte que é doença orgânica, morte que é decepção, morte que é frustração afetiva, morte que é incompetência profissional, morte que é depressão, morte que é colapso da religiosidade. Ou nós ousamos sair do epicentro da nossa existência confortável para buscar na periferia marginalizada aquela que fala da nossa realidade interna, ou como empresário, continuaremos sequestrados. Ou nos fazemos um processo de inclusão social a nível de país, a nível de cidade, incluindo os miseráveis que fazem o grande cinturão da miséria, ou nós seremos reféns, ou nós vamos na periferia do nosso ser buscar as mágoas que conspiram contra nós, as culpas que persistem em nos atazanar e que nós viramos de costas para ela, negando que elas existem, e elas teimam em não nos deixar, porque fazem parte de nós. Há que se fazer um processo ousado, ainda que a perna trema, ainda que a gente gagueje, e poder olhar para nós mesmos com tanta autenticidade possível, com a coragem que consigamos reunir e no espelho da autorreflexão, mergulharmos nas profundezas do nosso ser para buscar as nossas sombras, as nossas bruxas. Em cada um de nós há sempre uma natureza bruxa, de um bruxo, de um sapo, de uma donzela, que coexiste com um príncipe, com uma princesa, que resistimos em reafirmar, sem considerar que essa bruxa faz parte, tal como os irmãos siameses estão juntos. Ou nós incluímos a outra contraparte, que é a minha sombra, sombra numa linguagem psicológica, significando a minha parte não vista, a minha parte ignorada, a minha área imatura, ou elas me abordam e me tornam refém, e me impossibilitam de degustar a paz, de usufruir a tolerância, de aprofundar as relações com os filhos, de poder reconciliar a relação conjugal, de poder simplesmente ser uma pessoa normal. Sairmos do padrão neurótico, de queremos nos afirmar pelo orgulho, pelo egoísmo, pela ambição, de que nós somos o máximo, quando o nosso corpo diz que não. As emoções desencontradas falam-nos da deficiência, pega fogo as nossas relações, é alcançado a nossa inteligência, denunciando que ela não está dando conta de gerar a nossa vida. É indispensável, caríssimos amigos, mergulhar nas profundezas do nosso ser e poder, ainda que timidamente a princípio, mas depois, de uma forma mais ousada, dizer:
Eu tenho raiva da minha mãe, por exemplo. Quem tem raiva aqui da mãe? Mãe é tão sagrado que só de pensar raiva, que nós temos raiva da culpa. Só de pensar que a gente não posso, porque mãe é sagrado. A maioria de nós temos encrenca com os nossos pais, inclusive com as nossas mães. Quando nós pudermos olhar para isso, por exemplo, a mãe, poderia ser um outro ser na nossa relação conosco, e pudermos acolher que temos encrenca, algumas das quais estão tão inconscientes que nós nem lembramos, mas que se revelam no nosso dia a dia, na dificuldade do relacionamento, nas cobranças, naquela atitude policial em relação ao comportamento dela. Enquanto nós não incluirmos essa bruxa interna que não me permite chegar mais próximo da minha mãe, numa postura de tolerância e de paz, eu, em vão, tentarei me manter vivo. Porque a vida, ela vai me conspirando. Aí vai surgindo as neuroses, vai surgindo os distúrbios emocionais, os transtornos psicossomáticos, as dificuldades espirituais, vai começando a haver a desconexão do Criador, da criação, porque eu estou desconectado de mim mesmo. Eu estou fragmentado na minha própria experiência de ser. Há um irmão siamês que eu não quero considerar, e ele está sugando as minhas energias, está me matando, está me tornando refém. Eu preciso fazer esse movimento para poder dar conta de exercitar a inclusão da minha sombra, iluminando-a e podendo transmutá-la em luz. É necessário ir buscar aquela mágoa que esteja tão escondida que a gente acha que não tem, e poder reativar o nosso processo de autoconhecimento, e indo ao encontro de nós mesmos, assumindo a competência sobre a nossa vida, poder telefonar para um amigo e dizer: meu chapa, queria conversar contigo, e marcar uma conversa e poder dizer: há 15 anos aconteceu, e narrar o fato, e poder dizer o quanto você sofre, ainda fazendo 15 anos atrás, o quanto você sofre, que você quer a reconciliação, você quer retomar a relação com Ele. É necessário que possamos fazer esse mergulho e façamos corajosamente a nossa parte, como dizia Jesus: reconcilia-te com o outro enquanto tu caminhas com Ele. Pelo menos a autorreconciliação, nos liberando dessa culpa que às vezes é tão grande, essa bruxa que é tão grande, que ela nos colapsa, nos tirando da realidade através de uma patologia psiquiátrica, que sempre embute culpa na perspectiva da compreensão espírita. Se nós queremos usufruir da paz, dispor da liberdade e poder, de alguma forma, congraçarmos-nos uns com os outros, experimentando a felicidade, nós temos que assumir a competência da nossa vida pelo autoconhecimento. Um mergulho interno que dê conta de abarcar todas as nossas sombras para transformá-las. Porque à medida que eu incluo a bruxa, eu comecei a trabalhá-la. Na medida que eu admito a culpa, eu já comecei a resolver. Da medida que eu admito a mágoa, eu já iniciei a solução do problema para transformar a sombra em luz, para transformar o câncer que surgiu aqui no nódulo. Eu tenho que me dar conta que eu estou com câncer e tenho que dizer a mim mesmo: é um câncer e eu preciso fazer o tratamento proposto. Se não for assim, eu corro o risco de dizer: não tenho câncer, não tenho câncer, não tenho câncer, e o câncer vai me tomando as entranhas. Como alguém que tem uma úlcera atrás das coxas e não enxerga, e diz: eu não tenho úlcera, mas de vez em quando sente aquele mau cheiro. Aqueles que se aproximam, sentem o mau cheiro. Aqueles que vêm por trás, dizem: olha, você está com um ferimento grande aí. E a gente se vira e diz: aonde? A gente nunca vê, porque só se olha aquilo que a gente quer ver à frente. Aquilo que está por trás, a gente nega. Porque dói muito, é lógico que dói. O perdão, ele envolve um processo de dor, de ir ao encontro dessa dor, de poder fazer a catarse, expor essa dor, para depois transformá-la e se liberar dela. Ninguém consegue perdoar-se e perdoar alguém sem estabelecer esse parto
que o conferencista há pouco sinalizava. A maiêutica socrática expressa esse movimento da parturiente, cujo parteiro ajuda, é um verdadeiro parto, o processo do perdão. E o conhece-te a ti mesmo, consagrado dentro da teoria socrática, dentro da cultura helênica, ele é para nós, na atualidade, sem sombra de dúvida, a via através da qual nós assumimos competência sobre nós mesmos, experimentando a dor, eu a converto em amor. A dor eu transformo no dom, e saio daquela condição de miserabilidade emocional, financeira, psicológica, espiritual, porque deixo de estar refém de uma mágoa, de uma culpa, ou de múltiplas culpas e de múltiplas mágoas, e consigo agora, através do amor, converter a minha vida numa vida digna de ser vivida. E não nessa miserabilidade do refém que está sempre enclausurado nas redes da sua própria ignorância, que está ali recolhido pela teia que o reveste, que é sutil, que às vezes ele não enxerga, mas que são mais poderosas que as grades da emoção. Quando ele sai à rua, ele começa a ter medo das pessoas. Romper, portanto, com todas as limitações que nos alcançam e poder nos tornar refém, só há um caminho, o caminho de doarmos-nos a nós mesmos no auto-perdão, doarmos um pouquinho mais para o outro, além da taxa do nosso próprio dever, sem exigir recibo, para superar-me a mim mesmo na relação com o outro e fazer as pazes, varrendo de dentro de mim essas escórias psicológicas, emocionais e espirituais, chamadas de mágoa e culpa. Perdoar, como uma atitude minimamente sábia, para ter saúde emocional, para ter sanidade mental, para ter fluência espiritual. Perdoar, sabendo que quem perdoa a si se beneficia, como alguém que oferece flores sempre fica perfumado, mas aquele que recebe o ramalhete pode jogar no lixo em seguida quando você vira as costas. Quem faz o exercício do perdão é que se ilumina. O outro pode se aproveitar, valer, se aproveitar ou não, mas quem exercita o perdão se liberta. Nesses dias em que o mundo experimenta essa convulsão social, e que a religiosidade hoje evocada através da fala de Frei Beto, singularmente colocada na comparação das catedrais da Idade Média na Europa, uma cidade, para ser uma cidade e ter a estatura de uma cidade digna de ser visitada, ela precisava ter uma catedral. Hoje o mundo, dessa economia assim, ele estabeleceu novas catedrais. São os shopping centers. É interessante. O shopping center, ele tem o mesmo design das catedrais. Eles são imponentes, belos, né? E você vai para o shopping center sempre com uma roupa melhorzinha. Roupa de ir à festa, como dizia a mamãe. Não, essa roupa não, é de ir à festa. As pessoas se vestem melhor, porque o shopping center é vitrine para que as pessoas te vejam. Os jovens marcam encontro no shopping center. Então você vai, como íamos à catedral na Idade Média, reencarnados naqueles tempos. Hoje nós entramos no shopping center, naquela beleza arquitetônica que evoca essa memória profunda, e começamos a entrar e olhar as vitrines, que são os nichos das catedrais. Sempre belas, tendo à frente a sacerdotisa com seu olhar sedutor, vestida elegantemente e chamando você para dentro do nicho. Sorri, pois não, em que eu posso lhe ajudar? E você, seduzido por ela, não sabe se pela beleza da sacerdotisa ou por aquilo que está atrás daquele vidro reluzente. Lá estão os objetos sagrados do desejo. Tu resistes a primeiro, nicho, segundo, terceiro. Lá no quarto tu te entregas. Aí tu entra, ela sorri como quem diz, está no papo. E aí tu vais, ela diz, pode tocar um objeto sagrado, tocado. A gente toca, qual criança? A criança interna toca. E nós vamos nos certificando do quanto nós desejamos aquilo. E ela diz,
5 meses sem juros. E dá um sorriso para você, vitorioso. Você resiste um pouco? Ela diz, pode ser à vista também. Abatimento de 10%. Você treme nas bases, lá pelas tantas, naturalmente sem dinheiro, que é muito comum na atualidade. Impressionante isso, né? Tem por aqui isso também? Porque lá para o Pará, a caristia no Pará, aí você não tem o dinheiro, mas você tem algo que ela sabe que você tem. Você nunca vai a um shopping center desarmado, você vai com cartão de crédito. E ela diz, aceitamos qualquer cartão, até falsificado, qualquer cartão. E você puxa, achando que é vitorioso, porque não ficou por baixo, depois de ter tocado aquele objeto sagrado, aquela mulher que está sempre sorrindo, que sempre diz assim, quando tu pegas a peça, ela diz, ficou muito bem em você. Já prestaram atenção nisso? Ficou muito bem em você. Ah, mas isso está à tua cara. Elas sabem quais frases sagradas fecham o processo da sedução. E a gente sorrindo, achando que foi vitorioso, e ela sorrindo para dentro, mais um. Aumentou a minha comissão. Você puxa o cartão de crédito e ela lavra a sentença. 10 meses. Com jurinhos. E tu sais feliz, sais tão feliz, que te sentas à mesa para tomar a hóstia. Você tem que tomar algo e comer algo que lembre, na sua memória profunda, aquilo que você fazia na igreja. É o pão do McDonald's. É a hóstia. Você toma a Coca-Cola, maravilhosa, feliz, e comemora com a família ou com alguém que foi vítima tanto quanto você, e os dois empobrecidos por 10 meses, que não sabem, que vão brigar com a esposa, vai devolver talvez até o produto sagrado, sabe lá o que vai acontecer, comem o pão de hambúrguer e sorri feliz na comunhão. É o mundo dos nossos dias, amigos. Há muitos convites na atualidade, chamando-nos para o autoencontro, para esse movimento de guardarmos a competência sobre a nossa própria vida e lhe darmos conta com a sedução, com aquilo que é impossível. Às vezes eu desejo, mas eu não posso. Às vezes eu faço aquilo que eu não devo. E às vezes eu devo, mas não posso. Então eu só preciso ou posso fazer aquilo que devo e posso. Se eu não devo ou não posso, por que fazer? Mas aos poucos a gente vai conhecendo essas sombras. É a neurose da bruxa culpada que faz você comprar como mecanismo de autopunição. Quanto mais você compra, mais você está endividado, mais briga do lar e mais você sofre a mortificação psicológica. Ou vocês acham que as pessoas compram assim simplesmente porque compram? A compulsão da compra, quanto a compulsão da comida, quanto a compulsão do jogo, são estratégias que a bruxa, o bruxo, em nos tendo refém, deixa-nos experimentar. E no quarto escuro, refém da mágoa ou da culpa, nós não damos conta de que não temos competência sobre a nossa vida e lamentamos pela janela do desejo, ansiando pela paz, pela tolerância. Jesus haveria de propor também em Jerusalém, não como aquele homem-bomba que se explodia, matando inúmeras pessoas e ferindo outras tantas emocionalmente, psicologicamente. Ele seria erguido no madeiro, depois de caminhar aproximadamente 500 metros, segurando aquelas traves, e ao ser alçado era um grande escândalo que abalaria o mundo, mas ao se sobrepor, ele com os braços abertos significaria o abraço à humanidade, com que na verticalidade ele conduziria ao Criador. E a sua fala, já exposta aqui nesta tarde, foi profunda. Pai, perdoa-lhes, eles não sabem o que fazem. E para documentar que o perdão não é uma expressão labial, ele, superando-se a si mesmo, de qualquer limite que possamos tentar impor a Jesus, surge 3 dias depois materializado para dizer: estarei convosco até o fim dos séculos do mundo. Não ofendeu a mãe de ninguém,
não esculachou os apóstolos, não desconsiderou ninguém, não desqualificou nenhuma pessoa que ele beneficiou. Ele ressurgiu para as pessoas desesperançadas, sofridas, magoadas, que estavam num processo depressivo 3 dias após a sua morte. A culpa estava instalada coletivamente. Ele surge e diz: eu vim e ficarei convosco eternamente até o fim dos séculos do mundo. Com seus lábios bordados de luz, ele nos dava o caminho da paz, da tolerância, ainda que muitas vezes tenhamos que amargar a dor de crucificações. Por isso, os espíritos cantam bem alto, para que nos voltemos nesse 3º milênio para o Criador, a fim de poder decifrar os enigmas que nos impedem de exercer o perdão a nós mesmos e ao outro, e assumindo a competência sobre a nossa própria vida, darmos um salto de qualidade na direção da paz, da liberdade e da felicidade. É imperioso que possamos pensar como poeta, que tenhamos a possibilidade de pensar como poeta, mas que tenhamos a sua sensibilidade para ouvir a resposta quando ele diz: quem foi que fez o sol tão vivificador, e a sua luz tão pujante e cheia de esplendor, os trilhões de estrelas que cintilam nos céus, e as nuvens vaporosas como densos véus, a mecânica celeste, os arcanos profundos da eterna ciência que equilibra os mundos, os micro-organismos em desenvolvimento e os orbes gigantescos em deperecimento, o átomo e a nebulosa, a ameba e o serafim, e as origens das coisas que nunca terão fim. Quem foi que fez a virtude impoluta que não se modifica e a possante energia que a tudo vivifica? Quem foi que fez a chuva, o vento, o raio, o trovão, o inverno, a primavera, o outono e o verão, o perfume das flores, o som, a luz, o ar, os campos, as florestas, a terra, o céu e o mar? Quem foi que fez o infravermelho e o ultravioleta e fez da lagarta surgir uma bela borboleta? O cantar do roxinol e aí o esplendor da luz do sol? Quem foi que fez as feras bravas, os termos passarinhos, a asa de um inseto, a beleza de um ninho, deu agilidade à incrível pulga saltitante e fez o passo lerdo, tardo do elefante? Quem foi que fez o colibri com nímia sutileza, sugando o mel das flores com tal delicadeza, e o tatu escavando a cova em que se abriga, e a faina inesgotável da minúscula formiga? Quem foi que fez o corcel, impiedoso, fogoso, e também o macaco, trabalhando ao lado da abelha na sua construção do mel? Quem foi que fez o tubarão, a ostra, o golfinho, a baleia e a engenhosa aranha tecendo a sua teia? E o instinto de conservação, como bússola infalível de orientação, guiando com acertos irracionais, sem nunca transgredirem as regras naturais. As maravilhas do reino mineral, o leito onde repousa o reino vegetal, os prodígios da animalidade, e um elo mais acima, a nossa humanidade, e tantos outros reinos que nós desconhecemos, sistemas de mundos que nós nem nos apercebemos, os gênios tutelares, arcangelicais, imerso nos segredos dos planos siderais. Que maravilha é esta que eu não posso descrever com todo o dramatismo que eu pudesse ter? Artista ímpar sem igual, autor deste poema Natureza tão lindo e sem par. Quem foi que fez? Aquele que se posta diante da natureza, como um artista inimitável. Me ponho de joelhos e pergunto abismado: quem fez tudo isso, criando a perfeição e até o perdão? Quem a tudo movimenta, sem se mover, a tudo governa, criando e dirigindo, transformando e agindo? Quem tem tanto poder? Pergunto a outras vozes: quem? Me podeis dizer? As vozes me respondem: foi Deus, foi Deus, foi Deus. Obrigado.